Dia, senhores! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que a recepção das notas aí tenha sido toda ok, né? Que todo mundo esteja feliz. E que vocês não estejam passando muito frio, né? Agora a gente está no inverno aí e gelou, né? Pelo menos aqui em casa tem andado muito frio, tá? Essa semana a gente vai dar continuidade à matéria de semana passada, tá? Semana passada a gente estava falando sobre o Getúlio Vargas, né? A gente começou a ver sobre Era Vargas e, para começar bem, a gente falou um pouquinho sobre quem é que ele era, qual foi a trajetória política dele até a presidência da República. Terminamos falando como é que ele foi eleito após a Revolução de 30, tá? E hoje a gente vai dar seguimento nesse acontecimento e vamos falar sobre uma fase do governo de Getúlio Vargas que foi chamado governo provisório, tá? Aí, semana que vem a gente vai entrar no Estado Novo, terminando Getúlio Vargas e seguindo aí para nossa próxima disciplina, que é a Guerra Fria, beleza? Bom, como a gente falou semana passada, Getúlio Vargas ele foi então um político brasileiro que teve ali toda a sua ascensão até o momento ali da sua eleição à presidência da República. Não foi uma eleição exatamente, né, mas é até o momento que ele assumiu ali a presidência da República, após as chamadas Revoluções de 30, né? A Revolução de 30 foi uma revolução causada ali por diversos fatores, mas que questionava ali a presidência do Washington Luiz e também por causa da insatisfação que já havia dentro do cenário nacional com a política da República oligárquica, tá? Bom, falando então sobre o Getúlio Vargas, né? Logo depois que ele se torna presidente da República, ele vai se tornar presidente da República em 1930, ele vai começar a instituir uma série de medidas, tá? Que é o que a gente vai falar hoje, tá? Primeira coisa, quando o Getúlio Vargas ele foi feito presidente, a esperança, né? Qual que era a intenção do governo provisório? Foi instalado o governo provisório, qual que era a intenção que o pessoal ali da Liga liberal ali queria, tá? Qual que era a intenção ali dos revolucionários e tudo mais com a Revolução de 30? Eles queriam que acontecesse uma nova Constituição, tá? Que fosse formada uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte ela faria ali então alterações na Constituição brasileira para terminar ali com o poder oligárquico e para atender às expectativas daqueles que fizeram a Revolução de 30, tá? O Getúlio Vargas ele vai assumir então a presidência, mas logo no começo da sua ascensão ali ao cargo máximo do executivo, ele vai começar a ter algumas medidas que vão ser um pouco contrárias, digamos assim, se não contrárias, pelo menos elas vão atrasar o processo da Assembleia Constituinte, tá? O Getúlio Vargas ele vai começar a fazer uma série de medidas que vão ter a tendência de centralizar o poder na mão do governo federal e enfraquecer o poder na mão dos governos estaduais, tá? Dos governadores do estado, que eram a fonte ali, né? Que eram o centro do poder oligárquico, tá? Por que ele vai fazer isso? Então, antes da gente ver algumas medidas, eu vou falar. Por que ele vai fazer isso? Né? Qual que vai ser a explicação que o Vargas vai usar para lidar ali com sua centralização de poder? Ele vai dizer basicamente o seguinte, né? Que o problema fundamental da República Oligárquica era justamente que os estados eles tinham autonomia demais em relação ao governo federal. Uma vez que eles tinham essa autonomia, eles podiam manter ali a estrutura de poder conforme era durante a República Oligárquica, né, em que a gente tinha ali as ligas de cafeicultores, as oligarquias, não só de cafeicultores, né, mas de cafeicultores principalmente em São Paulo, e as oligarquias manipulando o regime político conforme o interesse dos coronéis. Tá? Isso porque, como o poder era muito espaçado ali entre os estados tinham muita autonomia, não havia um órgão federal forte o suficiente, acabava que esses poderes regionais eles eram a maior estrutura de poder que existia de fato na nação brasileira, tá? Então, a ideia dele é basicamente enfraquecer o poder estadual, fortalecer o poder federal, de modo que acima dos poderes dos coronéis haja uma instituição política, tá? Que vai ser a instituição então do governo federal. A gente tem que lembrar que essa crítica dele não é tão infundada assim, embora possa se concordar ou se discordar sobre o modelo federativo que vai ser adotado, né, que é a ideia de um governo federal que tem amplos poderes e que acaba que o governo estadual e municipal ele tem que se submeter ao poder federal. Isso pode ser muito questionado,
mas não dá para se negar que havia sim certa verdade no discurso dele, uma vez que a gente sabe que a estrutura federal ela foi manipulada pelo governo oligárquico, pelo período da oligarquia, né? Sobretudo pelas oligarquias de Minas e São Paulo por tanto tempo, né? Foi muito tempo ali, ocorreu de fato uma sobreposição do poder oligárquico ao poder federal por causa dessa, e aí ele vai usar, né, como exemplo, por causa do poder muito, da muita autonomia dos governos estaduais, tá bom? Então ele vai começar a vai fazer uma série de medidas na intenção de cercear esse poder estadual e aumentar o poder do governo federal em relação a eles, está aumentando então ali, e também aumentar o poder do executivo, né, do presidente da República em relação ao poder legislativo, tá? Quais são essas medidas, né, que ele vai adotar? Logo em 1930 já, ele vai passar um decreto, que é o decreto número 19.398, em que ele vai fazer uma grande mudança ali no cenário. Ele vai dissolver o Congresso Nacional, vai dissolver as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, tá? Ou seja, ele está basicamente concentrando ali, dissolvendo o poder legislativo, ou então interferindo de maneira bastante grave no poder legislativo, e assegurando os poderes do executivo em relação ao das câmaras legisladoras, tá? Basicamente isso que ele fez. Além disso, ele também vai instituir o esquema das indicações para os cargos ali de governadores, tá? O cargo de interventor federal. Basicamente, o que o Vargas vai fazer é ser o cara que indica quem são os governadores de cada estado, tá? Os governadores eles não vão ser mais ali necessariamente eleitos por votos, mas eles vão ser indicados pelo presidente da República, tá? Uma das coisas que é interessante na política do Vargas é o seguinte: muitos desses governadores que vão ser indicados, né, que o nome vai ser interventor federal, eles vão ser de territórios diferentes dos estados que eles vão assumir. Qual era a ideia que o Vargas tinha? Era realmente gerar um conflito entre o interventor federal e o estado em que ele estava, para evitar que houvessem alianças, tá, contra o governo varguista. Além disso, o Vargas ele vai tomar uma série de atitudes que vão acabar atrasando a confecção, né? A confecção não é bem a palavra, mas vão acabar atrasando a consumação, pode-se dizer assim, não sei, da Assembleia Legislativa, que era o intuito, tá? Bom, então ele vai dissolver ali o Congresso Nacional, vai desenvolver as Assembleias Legislativas estaduais e as câmaras municipais, tá? Fazendo então essa sobreposição aí do Poder Executivo sobre o Legislativo no país, tá bom? E ele vai usar, como eu disse, como discurso para né, embasar essas medidas, o discurso ali de que ele estava tentando combater o federalismo, né, as federações ali, tá bom? Bom, outra medida que o Vargas ele vai tomar e que vai ser sempre muito relacionada ao governo dele vai ser a criação do Ministério do Trabalho, tá? Quando a gente vai falando de Estado Novo, principalmente, mais pra frente, a gente vai falar muito sobre as medidas trabalhistas do governo Vargas, tá? O governo Vargas ele é reconhecido historicamente por ser um governo trabalhista, tá? Não pense que isso é necessariamente bom ou é necessariamente ruim, tá? Isso daí cada um vai tomar suas próprias percepções sobre o que é o trabalhismo. Mas ele é um cara que teve um governo bastante trabalhista, tá? Ele vai desenvolver, então, ele vai instituir o Ministério do Trabalho. Isso significa o quê? Que ele vai ter ali uma comissão própria dentro do seu gabinete para cuidar das questões do trabalho no Brasil, tá? Isso que é o Ministério, no final dos contos, igual a gente tem hoje, né? Ministério da Saúde, Ministério da, sei lá, Infraestrutura, da Segurança, são todos Ministério do Trabalho, né? São todos ministros ali que são alinhados com o governo e que têm a função de exercer o comando executivo nesses campos e fazer ali o trabalho passando sempre pro presidente da República, tá? É uma maneira do presidente da República não ter que ser o cara que realmente manda em tudo, até porque ele não conseguiria, né? Ele não tem essa capacidade necessariamente. O Ministério do Trabalho ele vai ser responsável por uma série de mudanças na legislação trabalhista brasileira, tá? Algumas delas são importantes, são lembradas, por exemplo, ele vai regulamentar uma jornada diária de 8 horas de trabalho, não era regulamentado antes, as pessoas trabalhavam quanto o patrão achasse que deve, ou
não trabalhava, tá? Então, as pessoas vão passar a ter 8 horas de trabalho regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, tá? Vai criar a carteira de trabalho e vai conceder direito às férias pela primeira vez, né? Direito às férias para os trabalhadores. Os trabalhadores antes não tinham direito a férias remuneradas, tá? Vai ser a criação do Ministério do Trabalho que vai favorecer isso aí. A carteira de trabalho vai ser criada nessa época. Não sei se vocês já viram uma carteira de trabalho. Aliás, eu nem sei como é que é uma carteira de trabalho hoje em dia. A minha ainda é antiga, da última que teve antes da que tem agora. Mas ela vai ser criada ali no governo de Getúlio Vargas, tá? Carteira de trabalho é uma coisa um tanto polêmica quando a gente fala do Getúlio, porque existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma moda aí de dizer que a carteira de trabalho brasileira ela é uma cópia da Carta del Lavoro, né, da Itália. Foi basicamente o mesmo documento. E não é bem assim, tá? O que acontece? O Getúlio Vargas, eu já falei isso com vocês no vídeo passado, a gente vai acabar desenvolvendo esse assunto bastante aí. O governo dele ele tem algumas medidas que podem aproximar ele, no espectro político, do que foram os regimes fascistas, tá? Principalmente o Getúlio Vargas em si, tá? Talvez nem tanto o governo dele, mas o Getúlio Vargas em si parece que possuía alguns ideais ali que poderiam aproximar eles desse espectro. Usa-se muito a carteira de trabalho para dizer que realmente ele era um fascista, tá? Porque o que acontece? De onde é que vai surgir a inspiração para a carteira de trabalho? A principal inspiração, talvez a principal inspiração, vai ser de fato um documento italiano que vai ser formulado durante o governo do Benito Mussolini, que chama Carta del Lavoro, tá? Ou a Carta do Trabalhador. A ideia da carteira de trabalho aparentemente surge daí. Mas existem algumas diferenças entre um documento e o outro, tá? Embora a ideia de ter uma carteira que regulamenta as noções trabalhistas ali seja uma coisa muito próxima, e de fato existam proximidades entre as duas, existem diferenças, tá? E diferenças que são muito grandes. A primeira é que a Carta del Lavoro, por grande parte do tempo que ela existiu, ela existia mais como um contrato informal, digamos assim. Ela não era uma coisa legislada, ela era uma coisa que existia, que os contratadores e os trabalhadores sabiam da existência e poderiam talvez até fazer uso ali dela como uma espécie de etiqueta, tá? De formalidade, mas não era algo legal, tá? Não era algo que tinha sido instituído pelo governo. No Brasil não, no Brasil ela foi diretamente instituída pelo governo com toda uma questão legislativa por trás. Depois na Itália ela vai acabar se tornando também uma coisa legalizada, mas no começo não era. Aqui no Brasil foi desde sempre, tá? Além disso, a carteira de trabalho brasileira ela possuía, né, uma série de progressos para o trabalhador que a carteira de trabalho italiana, né, que a Carta del Lavoro não necessariamente tinha, tá? A questão do direito às férias é um exemplo. Então, assim, existiam algumas coisas em que a Carta de Trabalho brasileira, a carteira de trabalho brasileira, era mais progressista do que a italiana, tá? A italiana era mais conservadora, digamos assim, não no sentido de conservadorismo político, mas no sentido de que ela mantinha umas relações de trabalho entre contratante e trabalhador mais próximas do que era antes desses movimentos sociais do que a carteira de trabalho brasileira, tá? Além disso, uma coisa que é importante dizer é que a carteira de trabalho ela não tem inspiração única na Carta del Lavoro, tá? Existem outras inspirações que vão ser significativas. Uma delas vai ser uma encíclica papal, tá? Chamada Rerum Novarum, que vai ser publicada pelo Vaticano e que trata da questão dos trabalhadores nos novos tempos, né? Essa é mais ou menos a ideia ali. Como basicamente vai estar dizendo ali, né? Como é que se trata ali moralmente, ali, segundo a Igreja Católica, a questão dos trabalhadores industriais. Não tinha indústria antes, então, né, agora que tem indústria, que a indústria está difundida no mundo, como é que a gente trata isso daí? A Rerum Novarum vai ser um documento historicamente muito importante, tá? Ela vai influenciar muitas coisas no mundo. É o que marca o início da chamada doutrina social da Igreja. Bom, a CLT vai ter também inspiração dessa carta encíclica. Além de outras coisas, né? Ela vai pegar inspirações no regime do Salazar em Portugal, vai pegar inspirações no regime
da Espanha e assim sucessivamente. Tá? Ela vai pegar inspirações em muitos lugares. O que é importante saber é que, de fato, muitas dessas inspirações elas vêm de governos totalitários fascistas, o que indica ali uma certa aversão, e a gente vai ver isso também nas propostas trabalhistas do Vargas mais para frente, provavelmente na próxima aula, uma certa aversão a princípios comunistas, tá? Durante o governo do Vargas, sobretudo durante o que a gente chama de governo constitucional, que vai ser depois do governo provisório, vai haver uma grande disputa política no Brasil entre dois partidos, que são o Partido Integralista Brasileiro e a Frente Nacional Libertadora, se eu não me engano. Não me recordo agora se o nome é Frente Nacional Libertadora ou Frente Nacional para a Liberdade, mas é alguma coisa bem próxima a esses nomes, tá? Basicamente vai ser uma disputa entre o Partido Comunista Brasileiro e um partido fascista brasileiro, tá? E a gente vai ver que o apoio do Getúlio Vargas vem quase que totalmente do Partido Integralista, que era o partido de caráter mais aproximado ao fascismo no Brasil, tá? E não ao comunismo. E a gente vai ver que o Vargas ele vai ser grande combatente ali do comunismo no Brasil, tá bom? Justamente porque existe toda uma questão ali de centralização do poder e da manutenção que ele quer manter, como é que ele quer manter ali o governo nacional dele. Tá? Eu só estou buscando aqui rapidinho qual era o outro partido, porque eu realmente me esqueci aqui o nome, só para poder falar direitinho. Era a Aliança Nacional Libertadora, isso não era Frente Nacional Libertadora, Aliança Nacional Libertadora, tá? A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora eram dois grandes partidos aí importantíssimos para entender o Brasil na década de 30, tá? Bem importante mesmo. A gente vai ver que vários nomes de teóricos políticos e de cientistas da época e de professores na época que vão escrever sobre política e vão escrever sobre o espectro político do Brasil vão estar alinhados ou a um ou a outro, ou vão estar alinhados a um e conforme passa a década de 30 se alinha a outro, né? Eu trabalhei um desses autores na minha monografia na faculdade, o Alceu de Amoroso Lima, que começa alinhado com os integralistas, ele está próximo ali dos ideais integralistas e depois ele vai lá para a Ação Nacional Libertadora, ele vai mudar bastante a maneira de pensar. Bom, vamos lá. Com todas essas mudanças que estão acontecendo dentro do governo do Vargas... Com todas essas mudanças que estão acontecendo no governo do Vargas, obviamente vai começar a haver insatisfação. Insatisfação de quem? Daquelas antigas elites que mandavam no país durante todo o governo da República Oligárquica, tá? Essas elites econômicas, essas elites normalmente oligarcas, cafeicultores, ligadas ali aos grandes coronéis, vão se tornar insatisfeitas ali com as mudanças que o Vargas está fazendo, porque ele está tirando o poder político da mão delas, tá? Sobretudo a oligarquia de São Paulo, tá? O pessoal de São Paulo vai começar a ficar irritado com Vargas, porque São Paulo era a maior projeção de poder político do país nessa época, e o Vargas ele está desmembrando o poder de São Paulo e colocando o poder na mão do governo federal, tá? Isso vai gerar uma série de insatisfações, tá? São Paulo vai ficar insatisfeito, né? Ele vai conseguir usar como força para suas manifestações de insatisfação, né? Para o seu discurso de insatisfação com o governo de Vargas, o problema das eleições, tá? O que acontece, né? Lembra que quando foi a Revolução de 30, uma das coisas que deveria ter sido feita era fazer uma Assembleia Constituinte. O Vargas ele estaria ali governando no governo provisório, uma Assembleia Constituinte para fazer nova Constituição para haverem novas eleições, tá? Isso está sendo adiado pelo projeto de poder do Vargas. Então, o pessoal de São Paulo vai começar a questionar isso, vai começar a reivindicar que seja feita a Assembleia Constituinte, para que, tendo uma nova Constituição, possa se fazer logo eleições diretas, tá? Além disso, eles também vão estar insatisfeitos com outras questões. Eles vão estar insatisfeitos com a questão dos interventores, porque, como eu falei, né, uma das políticas que o Vargas acabou fazendo foi pegar interventores, sei lá, o cara que nasceu no Amazonas, no Amapá, no que seja, e colocar ele para ser o governador de São Paulo, e assim com outras províncias, com outros estados, né?
Então, o pessoal de São Paulo vai estar revoltado com isso também, porque eles vão entender que esses interventores não compreendem as necessidades de verdade do Estado, mas estão alinhados só ao projeto da Presidência da República, e eles querem, então, que os interventores eles sejam civis e eles sejam paulistas, tá? Obviamente o interventor de São Paulo, que ele tem que ser paulista, tá? E além disso, eles também vão estar economicamente insatisfeitos com o Vargas por causa da sua política de mercado cafeeiro. Acontece que o Vargas ele vai tirar da mão das elites cafeicultoras a questão do comércio do café, tá? E vai passar isso para uma esfera federal, criando em 1932 um órgão que foi chamado de Conselho Nacional do Café. Esse órgão ele é quem regulamentava o mercado do café, que era ainda o maior produto de exportação do Brasil. Isso também vai deixar muito satisfeito os produtores de café, obviamente, de São Paulo, e eles vão começar a cada vez mais se tornar, como é que pode se dizer isso numa palavra interessante? Não é antagônicos, pode ser... Eu não lembro a palavra. Sabe a palavra quando o gato ele fica assim? Né? Não sei qual é a palavra certinho. Mas irritadiços, digamos assim, com o governo Vargas, tá? O Vargas ele vai tentar fazer algumas reformas ali no seu jeito para tentar apaziguar a situação. Uma delas vai ser em relação à questão do voto, né? Para poder, já que eles estão querendo as novas eleições, então para poder tentar acalmar ali os ânimos, ele vai fazer em 1932 um código eleitoral, né? Ele vai reformular o código eleitoral, trazendo diversas modificações para o jeito que era o voto antigamente, tá? O jeito que era o voto durante a República Velha. Basicamente, esse código eleitoral ele vai permitir algumas coisas. Primeiro, ele vai tornar o voto obrigatório para homens maiores de 18 anos. Depois, ele vai tornar o voto secreto, o que é um avanço inimaginável para um sistema republicano de representação como é o sistema de voto, né, o sistema brasileiro. Porque vocês devem se lembrar que durante o período oligárquico, o voto ele não era secreto, o voto ele era proclamado. Então, assim, ficava lá o carinha recolhendo os votos, né? Ficava lá na banquinha de voto, a pessoa ia lá votar e ficava o capataz do coronel na porta da zona eleitoral, observando em quem é que o cara ia votar, porque se o cara não votasse em quem o coronel mandou, ele ia sofrer retaliação, né? Com o voto secreto, isso acaba, tá? Tô dizendo que acaba de uma hora para outra, porque é muito difícil acabar com esse tipo de política dentro dos interiores ali do país, ainda mais nessa época. Até hoje é difícil, mas naquela época então era mais difícil ainda. Então estou dizendo que acaba, e o voto passando a ser secreto, ele estabelece ali mais força da representatividade do povo, né? A pessoa pode votar em quem ela quiser sem ter medo de sofrer retaliação por causa disso. E ele vai fazer uma coisa que é historicamente muito importante na nação brasileira. Ele vai fazer o chamado sufrágio universal. Tá? O que é o sufrágio universal? É a possibilidade, o direito ao voto, não só dos homens, mas também das mulheres. Né? É universal o voto. Pela primeira vez na história deste país, né, as mulheres terão direito ao voto na República, tá? Fazendo uma mudança aí sensacional para a política brasileira, tá? Dobra basicamente a quantidade de votantes e aumenta ali a representatividade feminina na política, tá? Isso também vai ser importante, inclusive, para a disputa dos partidos integralistas e da Aliança Libertadora, tá? Aliança Nacional Libertadora. Porque cada um deles vai ter uma visão muito diferente de qual deveria ser o papel da mulher na política, tá? Hoje a gente sabe que o papel da mulher na política é o papel que ela quiser, mas naquela época havia ali uma disputa sobre como é que as mulheres deveriam exercer os seus direitos políticos, tá bom? Bom, mesmo com essas medidas aí dos votos adotados, a insatisfação dos paulistas não vai ser freada, eles vão continuar insatisfeitos e eles vão começar cada vez mais a tornar o seu discurso de insatisfação acalorado, né? Esse discurso vai ficar cada vez mais aquecido até o momento que ele vai começar a ser um discurso que mistura ali a insatisfação com o governo com ideais separatistas, tá? Basicamente, para quem não sabe o que é isso ainda, separatismo é quando um estado, uma cidade, o que seja, ou algum órgão ali político, ele está sendo ameaçado ali, né, por alguma rebelião interna, então por algum, né, enfim,
de se separar do resto do país, tá? Então, basicamente, vai começar a haver algum discurso separatista tentando promover que São Paulo deveria se tornar um país independente, tá bom? Quando São Paulo ele tá fazendo isso, tá com esse discurso já acalorado desse jeito, eles imaginam contar com o apoio de outros dois estados, tá? O estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul. Que é interessante, né? Porque o Vargas ele foi colocado na presidência justamente, principalmente por esses dois estados, mas esses dois estados também estavam infelizes ali, inconformados com as medidas que o Vargas estava tendo, porque lembra que o Vargas não está tirando só poder de São Paulo, está tirando o poder de todos os estados e concentrando na presidência da República, tá? Então, quase caí aqui, gente. Então, esses estados também vão estar insatisfeitos. Porém, eles não vão apoiar São Paulo como São Paulo achou que apoiaria, tá? Em 1932, no dia 9 de julho de 1932, vai começar uma luta, né? Vai começar uma rebelião em São Paulo contra o governo federal, em que eles contavam com o apoio de Minas Gerais e dos gaúchos, tá? Mas eles não vão ter esse apoio, vão lutar sozinhos contra o governo federal. Incapazes de manter a luta, eles vão ser derrotados com mais ou menos 3 meses ali de luta, assinando a rendição de São Paulo no dia 1º de outubro de 1932, tá? No entanto, o governo federal vai acabar fazendo algumas concessões aos interesses ali que São Paulo tinha manifestado. Primeiro ele vai eleger ali, né, ele vai indicar um interventor paulista e, por fim, ele vai prometer as eleições da Assembleia Constituinte, tá? Ele vai prometer que as eleições serão feitas para a Assembleia Constituinte em 1933, tá? Mais ou menos um ano depois ali. Não um ano depois, mas no ano seguinte, enfim. E, de fato, vai acontecer. Em 1934 vai ser promulgada uma nova Constituição. Essa Constituição era baseada numa Constituição alemã, na Constituição da República de Weimar, né? Que era uma Constituição mais liberal e tudo mais. E fazia, né, estabelecia Vargas como o presidente, de novo, até 1938. Tá? Estabelecia ele como presidente de maneira indireta até 1938, só que impedia ele de se reeleger. Tá? Então ele não poderia concorrer às eleições de 1938, o que deixou o Getúlio bastante insatisfeito, tá? Bastante irritadiço ali com a nova Constituição. Tá? Depois disso vai começar o tempo do chamado governo constitucional, tá? A nossa matéria, a nossa aula termina por aqui, mas vocês têm um dever de casa, tá? Essa semana. Vocês irão ler no livro de vocês, da página... calma aí. Da página 424 até a página 426, tá? Para que vocês possam ter uma ideia sobre Partido Integralista e da Aliança Nacional, para que a gente possa conversar sobre isso na próxima aula,